Olá, que bom que vocês estão aqui. Espera aí que eu tô me organizando aqui, que eu vou fazer pelo Insta e vou fazer também pelo YouTube, LinkedIn, entendeu? Então eu vou esperando vocês chegarem um pouco aí, vão entrando, vão avisando. Que bom que vocês estão aqui. Oi, Felipe, quantos anos, hein? Não nos vemos, espero que você esteja bem. E olha só. Tô entrando aqui no estúdio paralelo, então vou falar com vocês aqui, vou falar aqui. Eu queria hoje tocar num assunto, assim, dentro ainda da neurociência das emoções, né, que é o assunto que vocês sabem que eu mais gosto, né? Eu adoro falar sobre isso e é minha especialidade também, né, anyway. Então, eu vou falar hoje sobre o nosso ego ameaçado, né? E como que isso tem uma interferência, assim, fortíssima, não só no nosso ambiente de trabalho, mas na nossa história, na nossa vida, né? E como a gente pode olhar para esse ego ameaçado, né? Fazendo como é que fala? Uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo hoje, sabe? Eu acho que isso é, assim, extremamente importante. Eu não sei se o meu microfone está funcionando. 1, 2, 3. Aqui eu acho que está funcionando, né? Aqui eu testei, mas eu não estou conseguindo saber. Vou ver aqui se a Carol está aqui, verificando aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Então, vamos falar sobre isso. Assim, deixa eu assim, mostrar para você o que mais me impressiona agora, né? Assim, o que eu mais estou vendo, assim, de preocupação mesmo, né? Eu vou ler um trecho de um livro para vocês tentarem se localizar no mesmo lugar que eu estou me localizando aqui, né? Então, esse livro é esse livro aqui, ó, que é um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, tá? Neurocientista Mathieu Ricard, tá vendo? É um livrão mesmo, grandãozão, como você vê, todo estudado. O bichinho até tomou um caldo uma hora dessa aí, quando eu estava estudando numa praia. Eu queria começar lendo um trecho, esse trecho. Deixa eu só desligar aqui o celular, o WhatsApp aqui, senão fica esse pipi aqui, não vale, né? Ruim demais. Eu quero ler o trecho desse livro e vou ler também. E depois a gente vai conversando, tá? Eu escolhi esse tema porque nós estamos passando por mais um período violento aí, né? Principalmente contra as mulheres, com a ameaça da Red Pill, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, a gente fala sobre isso também. Mas o assunto aqui é neurociência e emoções. E nesse caso, agora eu vou ler esse trecho aqui para vocês, tá? Eu vou ler aqui, às vezes eu olho para cá, porque não tem como esse programa que eu uso não dá ao vivo aí no Insta, tá? Olha só. O ego ameaçado. Quem é dotado de verdadeira humildade não está preocupado com a sua imagem. Quem possui qualidades indiscutíveis e autoconfiança justificada, muito provavelmente não se deixará afetar por críticas. Em contrapartida, quem supervaloriza as suas qualidades vê o seu ego perpetuamente ameaçado pela opinião alheia e reage facilmente com raiva e indignação. Eu vou tirar aqui aqui em cima e vou deixar aberto para perguntas, tá? Porque aí, gente, deixa eu explicar. Não fica esse monte de texto aqui, né, na cara da gente assim, ó, tá? Pronto. Aí vocês ficam vendo aqui junto comigo, mas
está aberto para perguntas, depois eu abro, fecho, tá? E vocês podem fazer perguntas ao vivo que eu vou respondendo aqui, tá bom? Em contrapartida, quem supervaloriza suas qualidades vê o seu ego perpetuamente ameaçado pela opinião alheia e reage facilmente com raiva e indignação. O psicólogo Michael Kearns e seus colaboradores mostraram que as individualidades mais reativas e hostis são aquelas que têm elevado autoconceito, né? Autoconhecimento não, autoconceito, e são mais instáveis. Portanto, aqueles dotados de um ego superdimensionado e que sentem vulneráveis são os mais perigosos. Interessante isso, né? Por que eu trouxe esse tema? Como eu falei no início dessa nossa conversa hoje, nós estamos aí essa semana pipocando com a questão da Red Pill, né? Que é um movimento que surgiu no TikTok de homens de direita e que vendem, porque eles ganham muita grana com isso, tá? Cursos até e uma postura contra, na verdade, a mulher. E criando uma mulher, na verdade, inflável, né? Uma mulher que absolutamente ela não existe. Qual o perigo disso? Bom, a gente já está passando, né, pela questão do perigo dos extremismos, né? Dos extremismos na vida, dos extremismos na política. Isso tudo, quando entra numa onda, principalmente no TikTok, que são pessoas muito mais jovens que utilizam, a gente começa a olhar para a questão da violência e precisa olhar para a questão da violência como um todo, né? Esse cara que é o mais assistido, que é um coach, está sendo acusado de misoginia e, inclusive, já tem não só uma, mas outras pessoas que abriram um BO, não só contra ele, mas contra outras pessoas que estão utilizando esse termo, né? E o pior não é o termo, né? O pior é a mensagem, né? Que está por trás desse movimento, tá? Que são homens que odeiam mulheres disfarçadamente. E aí, por isso que eu trouxe esse assunto, que é o que significa o ego ferido, né? A gente vê muitos homens com egos feridos e, inclusive, em contratos de trabalho, isso fica muito explícito quando eles são cobrados por alguma coisa que eles não foram eles não fizeram. Principalmente quando eles são cobrados por mulheres, né? Eu tenho visto, assim, muitas contratações que eu mesma faço, eu contrato muita gente, né, gente? De muitos assuntos diferentes, obviamente. Desde social media, desde editores, enfim, tem uma equipe grande que trabalha comigo. E também contrato, a maior parte dessas pessoas eu contrato por job também, né? Tem as pessoas que são os freela fixos, né, de tanto que a gente trabalha junto, e tem as pessoas que são os PJs, né, mas tem as pessoas que são por trabalhos eventuais e tal. E eu trouxe essa história porque e trouxe nesse contexto da neurociência para vocês entenderem também aonde surge a violência em nós, né? E por que movimentos como esse, Red Pill, são movimentos extremamente perigosos. Nós passamos por um perigo enorme durante as eleições, né, com pessoas extremamente violentas e se manifestando, e a violência ela foi permitida. E como que o nosso corpo reage à permissão dessa violência, né? Esse é o assunto que seria muito importante a gente falar sobre ele. Então, eu vou pegar aqui mais um trecho de como a violência ela funciona dentro de nós, tá?
Deixa eu pegar aqui. Vou ler trechos curtos para vocês. E aí eu leio o trecho e a gente conversa um pouco sobre isso, tá? Então, vou falar agora aqui o esclarecimento das neurociências sobre a violência. Então, vamos lá. Quando certas regiões do cérebro de ratos ou gatos são ativadas, esses animais entram imediatamente em fúria incontrolável e atacam todos os que estão ao seu alcance. Esses mesmos estudos mostraram que o estímulo de outras áreas cerebrais ativa o comportamento de caça do gato. Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui, que esse livro é muito grande. Eu acabo que eu não estou conseguindo... Peraí que a Carol falou que o LinkedIn tá mudo. Ainda tá mudo? Ai, caramba. Peraí, gente. Pior que eu testei o áudio antes. Não acredito nisso não, né? Peraí. Câmera tá ok. 1, 2, 3. Tá mudo mesmo, ó. Deixa eu deixar o... E agora? Bom, agora tá funcionando. Gente, desculpa, esse tempo inteiro vocês estão aí no mudo no LinkedIn. 9 minutos eu falando pro além. E aqui eu tô falando pra vocês. Desculpa, gente. Falha técnica mesmo. Então, vamos falar aqui. Então, agora vamos falar sobre o esclarecimento dessas neurociências, tá? Desculpa aí, galera. Então, o esclarecimento das neurociências sobre a violência. Quem começou agora, a ideia é eu ler esse livro aqui, tá? Quem entrou agora. Eu vou ler esse livro com vocês e trazer as comparações, os assuntos que estão ocorrendo e para onde que a sociedade pode ir ou não com esses assuntos, tá? Então, uma coisa super importante é a gente entender a fala e trazer para esse contexto. Eu escolhi o tema hoje, emoções, e o tema principal é o nosso ego ferido, e eu trouxe esse assunto para falar sobre o Red Pills, que é esse movimento de misoginia e de homens que têm ódio de mulheres. E disfarçam isso com um verbo, né, gosto de mulheres que são mulheres, né? Sabe aquela coisa? E que colocaram no estereótipo de mulheres de borracha, que são muito interessantes também. Bom, então, esclarecimento das neurociências sobre a violência. Né? Quem estava aqui no LinkedIn mudo, não pegou o início dessa live, dessa aulona, na verdade, que eu chamo de um aulão, que é a explicação de por que pessoas que têm um ego ferido são pessoas mais violentas e raivosas. A gente nem precisava trazer neurociência para explicar isso, né, gente? É tão óbvio, né? Você vê aqueles caras que são super frágeis, com um carrão, um relojão, né, achando que são poderosos para poder cobrir esse vazio, né? E esse ego. E com mulheres também, né? Obviamente, né? Tem mulheres que também são montadíssimas e são super vazias de autoestima e etc. Então, o que é a neurociência? O esclarecimento das neurociências sobre a violência. Então, vamos lá. Vou ler esse trecho para vocês e vocês vão entendendo sobre neurociência e emoção, sobre a violência que a gente está vivendo hoje e como as mídias interferem nisso. Eu vou explicar isso também por esse estudo aqui, tá? Eu estou falando da origem da violência e a desvalorização do outro. Quando certas regiões do cérebro de ratos são ativadas, esses animais entram imediatamente em fúria incontrolável e atacam todos os que estão a seu alcance. Esses mesmos estudos mostraram que o estímulo de outras áreas cerebrais ativa o comportamento da caça do gato, que não era o caso precedentemente. Ele começa a perseguir de maneira alucinada uma presa fantasma. Olha que interessante, tá? Entretanto, ele não ataca violentamente sem discriminar todos aqueles que se apresentam e não parecem ser uma presa. Portanto, a caça e a violência são dois comportamentos distintos e os circuitos neurais da agressão violenta e da predação, eles também são
muito diferentes. Isso é importante, tá, gente? Além disso, as regiões do cérebro ligadas à agressão, elas são organizadas de maneira estruturada. Quando um certo número dessas áreas é ativado, o gato sibila, ele arqueia as costas e ele pula para atacar, nesse caso, o pesquisador. Quando as outras áreas adicionadas são ativadas, o gato se torna raivoso e salta no rosto do pesquisador. Então, a amígdala é, em especial, uma das áreas cerebrais mais estreitamente implicadas nos comportamentos impulsivos de medo e de agressão por animais superiores e também nos humanos. Eu estou te contando uma pesquisa de gato e rato aqui, né? Mas essa mesma pesquisa é feita em humanos. Ela é acionada, sobretudo, no momento da percepção de um perigo, que se traduz por uma reação de fuga ou então de ataques. Eu vou contar uma história para vocês de um serial killer, na verdade, que tem milhões, né, nos Estados Unidos, é uma coisa incrível como tem esse tipo lá. Por quê? Importante vocês saberem por quê também, tá? Mas eu vou contar essa história primeiro. Charles Whitman, ele matou várias pessoas do alto de uma torre que estava situada no campus da Universidade do Texas, em Austin, antes de atirar na sua própria cabeça. Ele deixou algumas palavras ele deixou um bilhete escrito, dizendo que sentia incapaz de resistir à fúria que o invadia e pediu que examinassem o seu cérebro após a sua morte. Olha que forte isso, gente. A autópsia revelou que um tumor comprimia a amígdala. A amígdala é uma pimentinha que a gente tem. Não é a amígdala da garganta não, hein, ô lesado. Daqui da garganta é a amígdala da nossa, quando a gente fica com dor de garganta, não sei o quê. É a amígdala cerebral. Ela parece uma pimentinha, assim, e ela é o nosso alarme do cérebro. Ontem mesmo a minha amígdala disparou, porque eu estava de saco cheio de um fornecedor. E eu falei para ele, não tem condição de conversar com você agora, porque eu tô de saco cheio e a minha amígdala, eu não contei para ele da minha amígdala, óbvio, né, porque eu preciso ficar dando aula técnica para ele, mas eu falei, não há condições de eu conversar com você agora, porque de fato a minha amígdala deu uma disparada violenta. Então quando ela dispara, a melhor coisa que você tem que fazer é falar, vamos conversar uma outra hora, que agora não há como conversar. E aí você sai fora, porque senão a conversa vai descambar de uma maneira, assim, que não vale a pena, tá? Então, a autópsia revelou que esse cara, não meu fornecedor, mas esse cara, o Charles Whitman, estava com uma compressão no seu cérebro, na amígdala, tá? E é claro que no nosso mundo emocional, pode ser consideravelmente perturbador essas anomalias cerebrais, mas elas podem acontecer, tá? Outros estudos também que esclarecem diversos tipos de violência, cita inclusive que algumas pessoas são doentes mesmo, e elas, como esse cara, estava com um tumor pressionando a amígdala, tá? Adrian Rain, da Universidade da Pensilvânia, comparou principalmente os cérebros de homicidas que agiam de modo impulsivo com os que pretendiam fazer crimes, né? Apenas os primeiros mostraram uma disfunção de uma área do cérebro, o córtex orbital, que tem um papel essencial na regulação emocional e no controle da violência. Outros não. Então, existem muitas formas, tá? Por que sempre, quem está comigo na minha plataforma, na equação, sabe que a base de toda a nossa equação, da equação que eu ensino, é você se conhecer profundamente para que você não seja refém das suas emoções. Então, a gente trabalha lá neurociências e comportamentos com foco no autoconhecimento e na autotransformação. Para quê? Se você é coach, se você é psicólogo, se você é psiquiatra, se você é médico, se você é líder, se você é gerente, se você é um colaborador de uma empresa, se você é gente, meu filho, venha para a equação.
Porque gente lida com gente lida com emoções. Pessoas são emoções cheias de água, porque nós somos água pura, com um monte de emoção louca mergulhada na nossa água. Não é, bebê? Nós somos emoções afogadas na água. Então, quando a gente descobre essas nossas emoções, como elas funcionam e o que a gente tem que fazer, nós diminuímos episódios de sequestro de amígdala. A minha amígdala foi sequestrada ontem várias vezes porque eu tirei o dia para, na verdade, resolver problemas. No dia anterior foi um dia inteiro com fornecedores, resolvendo assuntos atrasados, etc. E esse fornecedor, que já está 6 meses em atraso com o trabalho, realmente ele acabou me tirando do sério. Na verdade, ele não me tirou do sério, eu estava fora do sério e percebi que ele realmente poderia me deixar numa posição bem ruim se eu continuasse a conversa com ele. Então, eu fui sequestrada pela minha amígdala ontem, né? Então, por que eu tô falando isso tudo aqui pra vocês, gente? Porque é muito importante... Ô, gente, desmarcou a página que eu queria aqui. Peraí que eu vou procurar a página. Aqui, achei. Por que eu tô falando isso pra vocês? Deixa eu colocar aqui de novo os comentários. Se vocês quiserem fazer comentários, podem fazer. E aqui pra vocês também, vocês podem fazer comentários que eu respondo, perguntas, etc, que eu respondo, tá? O que é muito importante vocês entenderem sobre essa questão do sequestro da nossa amígdala, sobre o nosso ego e sobre a violência. Fenômenos de violência em massa, fenômenos de violência política, fenômenos de violência contra a mulher, misoginia, Red Pill, que virou esse diabo desse negócio ódio contra as mulheres, né? É uma característica importante de a gente ouvir, né? Tudo isso tem um efeito cascata, um efeito que vai virando quando a gente está falando de mídia. Por quê? Qual a influência da mídia? Então, mais uma pesquisa que eu vou ler aqui para vocês, tá? A influência das mídias na violência. Cerca de 3.500 estudos científicos e todos os trabalhos de síntese publicados durante a última década demonstraram que o espetáculo da violência é, na verdade, uma incitação à violência. Red Pill está incitando pessoas que têm um ego frágil a se tornarem raivosas. Infelizmente, são jovens adolescentes homens. Complicado. E eles se posicionam como direita, Red Pill, eles acham que eles são homens muito valorosos e usam cientificamente coisas muito deturpadas. Lembrando, gente, que eu concordo, viu? Tem a Érica Simone tá falando aqui. Pior que tem Red Pill, que são algumas mulheres com raiva de outras mulheres. Mas deixa eu te explicar uma coisa interessante sobre isso. Mulheres com raiva de outras mulheres, elas, na verdade, elas não têm raiva de outras mulheres, elas têm raiva de si mesmo. E elas se espelham isso em outras mulheres, né? Então, esse fenômeno do Red Pill, ele é muito de direita mesmo, tá? Muito. E todo mundo sabe que eu não votei de jeito nenhum no Bolsonaro. E não votei no Lula também não, tá? Então ninguém vem com essa conversa que eu sou de esquerda, não. Porque eu não sou nem de esquerda, nem sou de direita, nem sou do lado de lugar de nenhum. Eu não sou de nenhum político, eu não sou pet de ninguém, certo? E nenhum político é pet meu também não. Mas esses fenômenos, eles surgem mais nas direitas, tá? Surgem mais. Fazer o quê? É isso que a gente tá vendo aqui nas pesquisas, né? Então, mas eu nem quero falar sobre isso, porque não é esse o caso. Red Pill são caras que odeiam mulheres, ponto. É isso. Independente de qualquer coisa. Só que foram descritos como homens de direita. Só tô contando a história para vocês, tá? Bom, então como que as mídias influenciam nisso? As mídias influenciam. E essa pesquisa, eu tô citando mais de 3.500 estudos científicos mostram que o espetáculo da violência, ele incita a violência. Para a Academia Americana de Pediatria, as provas são claras e são
convincentes. A violência nas mídias é um dos fatores responsáveis pelas agressões e pela violência, inclusive na escola. Quando vocês veem crianças brigando muito na escola, elas estão sendo incitadas a serem violentas, tá? E normalmente a violência vem do professor também, ou vem de casa, tá? Então, esses efeitos, eles são duradouros e eles são mensuráveis. As crianças são particularmente vulneráveis, mas nós todos estamos envolvidos nesta violência. Desde o livro é esse aqui, ó, tá? A Revolução do Altruísmo. Eu gosto muito dos livros publicados pela Palas Atenas, eu gosto demais. É um livro com 700 páginas, né? Então quem não está habituado a ler vai ter que ler devagarzinho, tá? Outra coisa importante que fala aqui, hein? Pra vocês prestarem atenção. Esses trabalhos, eles também permitiram refutar a hipótese, inspirada em parte pelas teorias freudianas. Eu costumo dizer que Freud é o Fusca da psicanálise, gente. Ele foi genial. Tudo que ele trouxe foi genial, mas hoje ele é Fusca da psicanálise, tá? Então, Freud trouxe a violência como um aspecto que nós nascíamos violentos e a gente citava isso. Isso não é verdade, já foi provado que isso é um equívoco. E foi um equívoco durante muitos anos, tá? E até hoje, porque tem muitos freudianos que ainda falam cegamente, esquecem da evolução, inclusive da psicanálise com a neurociência, tá? Eu tô falando que eu sou psicanalista também, tá, gente? Então, não tô falando de doida, não. E muito longo o meu curso, inclusive, na universidade, da UFMG de Minas Gerais, tá? Então, vamos lá. Esses trabalhos também permitiram refutar a hipótese, inspirada em parte pelas teorias freudianas, segundo o qual o espetáculo da violência permitiria ao indivíduo livrar-se dos impulsos agressivos que supostamente o habitam. Não é verdade. Ao contrário, esse espetáculo agrava as atitudes e comportamentos violentos. Isso não impede que, a despeito dessas observações científicas, a ideia de uma catarse libertadora continue sendo invocada com frequência, tá? Toda vez que você vê um monte de gente violento, como aconteceu em Brasília, como aconteceu com os índios, muita gente junta falando de violência, ela é uma catarse que não é libertadora. Ela é uma catarse que contamina outros. O ódio contamina muito rápido, tá? De acordo com Michael Desmurga, diretor de pesquisa da INSERM, no Centro de Neurociências Cognitivas de Lyon, as imagens violentas operam segundo 3 mecanismos. Aumentam a propensão a agir com violência ou agressividade. Trata-se do mecanismo de ativação. Elevam o nosso limite de tolerância à violência. E é o mecanismo de habituação. Quem é meu aluno, quem está dentro da plataforma A Equação, sabe que eu dou uma aula só de cronobiologia. Tem 60 horas só sobre o nosso relógio biológico e eu falo sobre a habituação. Exasperam nossos sentimentos de medo e segurança e a síndrome do mundo perverso. Sabe aquelas pessoas que você conversa que defende fielmente o seu político de estimação? Então, essas pessoas estão com a síndrome do mundo perverso. Interessante demais isso, né? E isso acontece no seu trabalho, isso acontece na sua família, isso acontece na sua vida, isso acontece no seu cotidiano, isso acontece toda hora, tá? Então é importante você saber quando você está na manada da violência. E prestem atenção nesses caminhos que a sociedade traz e você cai que nem um pato. Quando você fica defendendo o político, qualquer um, com aquela raivinha, porque ele é meu, ele falou, ele é espetacular, ele é sensacional, você está na síndrome do mundo perverso. Então, todos os outros estão errados e você está certo. Então, você cria, inclusive, falas mirabolantes para falar sobre violência. A convergência dessas influências, que no final das contas explica o impacto da violência audiovisual, é o que acontece hoje no nosso mundo. Não, hoje não, sempre teve. A gente só aumentou esse broadcasting, lembra sempre, gente. Quando eu estava na televisão, era só televisão. Muito mais tarde veio a internet.
tinha rádio, revista e jornal. Todos esses meios poderiam propagar a violência? Poderiam também. O que acontece agora é que nós temos uma velocidade de disseminação de conversas e modinhas que acontecem, né? Que, como acontece com o Red Pill hoje, isso espalha muito rápido. Mas tem uma outra vantagem de espalhar rápido. A defesa também se espalha muito rápido. Então, pessoas que também são contras, elas também têm voz, né? E as pessoas também podem falar, né? Esse cara mesmo, esse coach mesmo, que defende a misoginia e o ódio contra mulheres, ele vai ser acionado pela justiça, porque ele ameaçou de morte uma humorista que fez uma sátira dos absurdos que ele fala. Aliás, eu sou fã dela mesmo. Ela sempre tem sátiras muito interessantes sobre esse olhar que a gente vem vendo hoje. Então, vou continuar aqui falando para vocês sobre pesquisa, ciência sobre a violência, tá? Na verdade, eu não estou falando sobre a violência. Eu estou falando sobre a paz, mas para isso a gente sabe como a violência acontece dentro de nós, certo? Vamos entender como a violência acontece dentro de nós. A gente entendendo como a violência acontece, a gente consegue nos prevenirmos. Então, vamos lá. Demonstrou-se também que as imagens violentas atenuam as reações emocionais à violência, diminuindo a propensão em socorrer um desconhecido vítima de agressão. E enfraquece a capacidade de empatia. Gente, isso é muito importante vocês ouvirem. Sabe quando vocês veem uma cena violenta na rua e você fala assim, eu não vou socorrer não, vai que essa pessoa tá mentindo e vai me assaltar. Nós já estamos lavados. E olhar a violência e achar normal já é a síndrome do mundo. Entende? A gente não pode achar normal a violência. Nenhum tipo de violência. Eu nem hoje vou falar sobre a violência emocional. Estou falando mais dessas histórias, né? Demonstrou-se também que ao final de 2 décadas de estudos sobre a influência da televisão, né, e hoje da internet, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia comprovaram que os telespectadores que assistem constantemente atos negativos manifestam tendência crescente a agir do mesmo modo. E que quanto mais se assiste filmes violentos, jogos violentos, aquele feed que você fica seguindo de gente que só fala de violência, agressão contra outras pessoas, contra mulheres, contra pobre, contra qualquer cor, qualquer pessoa, né? Quanto mais você segue essas pessoas, mais você se torna violento. Não dê palco. E quanto mais essas pessoas ficam nesse patamar de violência visual, de ouvir e ver, né? Nós temos muitos sentidos dentro de nós, né? Nós temos sete emoções universais, que todos nós temos, e nós nos alimentamos de sensações. Então, tudo que você come, tudo que você ouve, tudo que você fala e tudo que você vê, você alimenta o seu corpo interno. Por isso tem gente que só fala de desgraça. Vocês já ouviram? Você encontra com a pessoa, você viu o que aconteceu? São aquelas pessoas que assistem programas violentos de televisão, filmes violentos, etc. Tá? E essas pessoas passam a ficar inclinadas a pensar que as pessoas são egoístas e que nos enganariam na primeira oportunidade. Ou seja, ela se tornou egoísta e capaz de enganar os outros. E ela está na síndrome do mundo perverso. E, na verdade, ela se tornou perversa. Essa que é a real. Tá? Importante isso, tá? Bem importante, gente. Bem antes da idade do audiovisual, o Cícero já observava o seguinte: se formos obrigados
a cada momento a contemplar ou ouvir falar de acontecimentos terríveis, esse fluxo ininterrupto de impressões detestáveis privará até mesmo os mais humanos dentro de nós de qualquer respeito pela humanidade. Vocês entenderam essas campanhas, o que fizeram, né? Esse monte de gente saindo armado, achando que estava defendendo a família. É a distorção da distorção do amor. E gente inteligente, achando que viver armado é proteção da família. Que coisa fofa. Por outro lado, quando as mídias se dão o trabalho de valorizar os aspectos gerais da natureza humana, os telespectadores entram facilmente em ressonância com essa abordagem positiva. Por isso, a recente série intitulada Heróis da CNN faz um franco sucesso nos Estados Unidos. Essa emissão apresenta perfis e testemunhos de pessoas, via de regra, humildes e desconhecidas, que se dedicam a projetos sociais inovadores e beneficentes ou são totalmente implicadas na defesa de causas justas. A gente tem muitos perfis legais, gente, para serem seguidos. Voa Vaquinha, todos os perfis que apontam fake news. Fake news é criado por pessoas doentes já. Porque doentes estão na síndrome do mundo perverso, tá? E você, mesmo sendo uma pessoa que estuda, você pode até ser um psiquiatra, tá? Você pode entrar nisso. E você pode ser destruído pela violência que você escolhe consumir. Então, eu sei que hoje tá denso, né? Porque eu tô trazendo para vocês como que a violência, ela se espalha. Inclusive, a violência que se espalha na mídia, ou se espalha aqui, ou se espalha na sua casa, ela se espalha também no seu ambiente comercial, no seu ambiente de trabalho. E a gente começa, principalmente nós mulheres, começamos a ver claramente a misoginia nesses atos, né? Vocês podem observar, inclusive, eu dou preferência, e sempre dei preferência, a contratar mulheres, tá? Porque eu acho que eu realmente gosto de trabalhar com mulheres. Eu acho legal. Mas, claro, tem um monte de fornecedor também e colaboradores, etc., que são homens. E eu percebo nitidamente quando essa violência embutida, ela vem para destruir as suas emoções, né? Então, quando você fala para um fornecedor, por exemplo, olha, eu não estou me sentindo bem com esse processo e eu realmente não me sinto confortável. A pessoa fala, mas o que você está sentindo é uma bobagem, né? Quando uma pessoa fala uma coisa dessa, a única intenção que ela tem é eliminar a sua fala da raiz das suas emoções. Isso geralmente homem que faz com mulher, tá? Porque é aí que eles encontram o poder. Gente, não vou generalizar, não são todos, né? Eu amo homem, eles são fofos. Não é isso. Eu tô falando desse tipo específico que dos red pills e companhia, né? Tem os caras que não são red pills, mas também são, né, idiota, né? Idiota demais. Então agora, eu vou te dar mais números para vocês perceberem isso aí, tá? Os estudos mais reveladores são os que mensuraram o aumento da violência em seguida à introdução da mídia. Mídia, gente, mídia é tudo. Não sejam bobões. Tem gente que fala, ai, Globo lixo. Meu amor, internet lixo é bem pior. Larga de ser mané. Hoje, televisão é YouTube. Instagram é revista. Spotify é rádio. LinkedIn. Todas as redes sociais são mídias. Esquece de falar de televisão. Larga de ser mané. Entendeu? Fica com essa conversa boba. Entendeu? Mídia é mídia. Mídia é todo lugar que a gente tá com broadcasting. Eu tô falando pra vocês pra um monte de lugar. Pra um monte de país ao mesmo tempo. Então, larga de ser tonto, tá? A Globo não tem nada com isso, não. É ela junto com o SBT, junto com todas as mídias que existem, todas as televisões do planeta, a gente está falando da mídia. Mídia é onde tem informação.
escrita, falada, ditada, qualquer informação. E desinformação também. E não tô falando de louca, não. Porque eu fui jornalista durante muitos anos e trabalhei em televisão há mais de 20 anos. O IDHL existe há 35. Sempre foi paralelo. Estudo da mente humana com o estudo da mídia. Então não pira. Eu não tô falando de doida. Então tá, vamos lá. O que eles descobriram? Que o aumento da violência veio em lugares que não tinham nenhum acesso a nenhum tipo de mídia. Então, onde não tinha internet, hoje tem, a violência chegou. Resumindo. Bom, olha só. Deixa eu pegar uma pesquisa aqui. Na França, o Conselho Superior de audiovisual é tudo, gente, também, tá? Audiovisual, cinema também é. Um telespectador assiste, em média, 3h30 por dia. Se a gente falar de internet, tem gente que fica 8 horas em feed de TikTok, de não sei o quê. A grosso modo, se a gente colocar uma pessoa que fica exposta 3h30 por dia a 2 homicídios e a uma dúzia de atos violentos por hora, são cerca de 2.600 homicídios e 13.000 atos violentos por ano. É o que você vê e assiste com a escolha do seu feed. Aquilo que você segue. Aquilo que você repete. Tá, bebê? Cresce. Nos Estados Unidos, uma criança de 12 anos já assistiu cerca de 12.000 assassinatos. Tá? Uma pesquisa referente à análise de 10.000 horas de programas selecionados ao acaso mostram que 60% da programação norte-americana continha atos de violência. Agora, você lembra que eu te perguntei, você sabe por que nos Estados Unidos a gente tem tantos casos de violência nas escolas, serial killers? Porque arma liberada e excesso de violência audiovisual. Não só filmes, tudo. Porque os homicídios são reais, o que as pessoas veem são reais. Tem gente que fica caçando a história de homicídio. Entendeu? Acorda. Já falei pra vocês que minha amígdala tá atacada essa semana. Porque eu resolvi olhar para cada uma das pessoas que tá querendo me prejudicar. E eu não vou deixar. Nem a violência que tá rodando por aí. E eu quero te ajudar a você perceber que você pode evitar a violência que entra na sua casa. É só você não assistir. Largar de ser doido. Tá? O mais alarmante é que nos programas destinados a jovens, a porcentagem chega a 70%. Com 14 cenas de violência por hora. Dá-lhe, Red Pill! Dá-lhe! Né? Dá-lhe misoginia! Dá-lhe defender, vamos acabar com as mulheres que não têm valor. Sabe o que é essas mulheres que não têm valor? Aquelas que falam não. Não pra você que é idiota. Essas não têm valor, não. Entendeu? Cara, não seja louca, tá? E vocês larguem de ser tonto, porque as mulheres não são, né? Não vão ficar ouvindo isso de bobeira, não. A gente vai acordar cada uma delas que está dormindo, aceitando você enfiar o dedo na cara. Os benefícios que poderiam ser gerados com uma redução de número de imagens violentas foi o maior objeto de medição até hoje das pesquisas sobre violência na mídia. Já expliquei o que é mídia para vocês, tá? Mídia não é TV Globo. Mídia é tudo que você deixa entrar na sua casa. Até o folheto que deixaram na sua caixinha postal. Então, vamos lá. Um estudo destacou que crianças com idade de 9 anos, essa redução tinha por consequência direta uma diminuição do nível de violência na escola, ansiedade e medo. Por outro lado, como demonstraram os psicólogos Maris e Woodard, os programas de televisão com tendência pró-social levam ao aumento de comportamentos correspondentes, diminuem a agressividade e encorajam os telespectadores a serem mais tolerantes.
Gente, eu fiz uma formação espetacular no Einstein, com duas pessoas que eu admiro de paixão, tá? Elisa Cosassa e Jane, foram as minhas professoras. E nós tratamos de estudar o efeito positivo da compaixão e a gente levar para os ambientes corporativos esse equilíbrio emocional, o emotional balance, a partir desses estudos positivos. Se você tem pessoas, e aí agora presta atenção, de novo, fornecedores, chefe, pares de trabalho, que são pessoas que têm aquela violência na fala, você vai ficar contaminado e você vai adoecer. Sai fora. Sai fora, tá? De uma forma geral, a fala violenta, mesmo ela dentro das suas entrelinhas, ela traz consigo a história de cada um. Então a gente começou falando aqui das pessoas que se super autoconsideram muito boas em tudo, elas são as mais frágeis e as que são as mais violentas. Então o Red Pill é feito de homens frágeis e doentes. É isso. Basicamente é isso. Tô citando o Red Pill que a gente começou com isso, né? O nosso ego sequestrado, o nosso ego abalado, tá? Quem não viu desde o início, daí eu vou deixar gravado, aí você vai entender por que nós estamos falando dessa questão, tá? Agora eu vou falar da durabilidade da violência broadcasting, tá? Nas falas e como é que isso muda a gente, né? Dmitry Christakis e Frederick Zimmerman, da Universidade de Washington, em Seattle, acompanharam durante 5 anos cerca de 200 meninos com idade entre 2 e 5 anos. Lembrando que a proposta é todo dia, né, toda quinta-feira, eu vou ler esse livro aqui com vocês e a gente vai trazer para o ambiente atual. Sempre neurociências e emoções, neurociências e comportamento e o efeito disso na sua vida, tá? Esses psicólogos evidenciaram que 1 hora de programas violentos por dia quadruplicava a probabilidade de observar essas crianças distúrbios de comportamento nos 5 anos superiores. Então, quando eu falo muito assim, até para as pessoas que trabalham comigo, né, inclusive a minha colaboradora aqui em casa, eu falo, não deixe o seu filho em jogos violentos e assistindo coisas violentas. Quem entrou agora, não estou falando de laranja, né? É a minha especialidade. E lembrando que o meu pai, psiquiatra, foi o primeiro psiquiatra infantil do Brasil e a nossa clínica, durante muitos anos, tratou dessas questões também, né? Então, olha só, a violência, ela é alimentada e você escolhe alimentar essa violência. A violência ela é alimentada quando o seu ego é frágil e você precisa, de alguma maneira, se alimentar da dor do outro. Então você anula o sentimento do outro para você se sentir poderoso. Quando você treina uma criança para isso, ela vai crescer um homem frágil e vai ser esse homem que vai fazer parte de Red Pill, por exemplo. Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Você sabe que o interessante da gente estudar é a gente saber onde a gente cometeu o erro também, né? E durante muito tempo, eu fui inclusive treinada nos Estados Unidos para estudar os alfas. Então, tinha um livro, né, que eram os profissionais alfa, homens e mulheres alfas, etc. E fui fazer a formação, estudei, tem inclusive um questionário que você, na época, né, a gente fazia com os gestores para saber quem era alfa, quem não era alfa, etc, etc. Quanto mais, né, eu fui me especializando em neurociência, fazendo pós, né, enfim, todos os estudos que eu já fiz até hoje, e não paro, eu descobri que eu estava errada, inclusive de ter feito a formação. Mas na época essa formação era uma formação muito importante, sabe? Era importantíssimo você falar de alfas. E aí o que eu descobri durante os anos, e me perdoem para todas as pessoas que eu chamei de alface, o estudo de alfa, ele iniciou-se
com lobos. E foi através do estudo de lobos que esse pesquisador provou que existem os alfas. E aí vem todo um estudo, gente, anos e anos de estudo sobre os alfas nos lobos, né? O que aconteceu com esse estudo? Esse estudo falava que o alfa é que tomava as decisões na alcateia, que ele que tem a força e a habilidade de caçar os seus superiores para os outros lobos, etc. Não é que o próprio pesquisador, né, descobriu que isso não era verdade? Quem diz que ele conseguiu desmentir isso? Ao longo do tempo. E aí vem um Red Pill, por exemplo, e fala que as mulheres alfa, elas querem acabar com os machos alfa. E por isso elas são mais agressivas, mais violentas, mais não sei o que, etc. Né? Então, a gente tem uma série de erros de interpretação aí da própria ciência que não existe exatamente desta forma. A gente pegou um estudo e meteu no meio aqui. Eu, inclusive, fiz essa formação, me achando o máximo. Trabalhei, inclusive, utilizando essa formação. Mas existe muito mais um comportamento de manada. Então, voltando aqui à violência, a ciência ajuda muito a desmascarar mitos. Como o mito que foi criado pelo Freud, de que nós precisamos de uma pulsão de violência, e quando a gente solta essa violência, a gente tem um alívio, e a gente evita se matar com a própria violência. Isso é um mito, já foi provado que é um mito, e que foi um período da evolução da própria psicanálise, com o pensamento de Freud, que é um pensamento lindo, né? O cara foi o cara mais espetacular de todos os tempos, mas hoje é o Fusca da psicanálise, né? Vamos dizer. Bom, voltando aos estudos sobre a violência, o perigo de vocês darem palco, vocês, eu, qualquer pessoa, não dê palco para falas violentas. Interrompa e sai. Fala, não é possível falar mais, me dá um tempo, não estou bem, a gente conversa uma outra hora. Né? Porque se você vai dando palco, você vai permitindo que isso se torne comum. A violência, ela se torna comum quando você deixa ela se tornar comum, tá? Então isso é uma coisa importante. Então vamos lá. Agora vamos ver os efeitos nos adultos, né? A gente está falando de criança, a gente falou de adolescente, a gente falou de adultos no início. Os efeitos em adultos. Deixa eu ver, cadê aqui? Os indivíduos que haviam assistido mídias entre 1 e 3 horas por dia, quando tinham 22 anos, apresentavam, na idade de 30 anos, gente, olha só, assistiu aos 22, aos 30, 1,5 vezes mais riscos de agredir uma terceira pessoa, física e verbalmente. Pessoas que foram violentadas verbalmente e nem sabem que foram, elas correm o risco de se tornarem pessoas extremamente violentas. Não é só a violência física, não. Tá? E 2 vezes mais riscos de serem implicados em uma briga com outros indivíduos que haviam assistido menos horas. Então, quanto menos você tem acesso à violência, mais pacífico você fica. E quanto mais você tem acesso à violência, mais violento você fica. Tá? Eu não sei vocês, mas eu já tive chefes violentos de verdade. De jogar coisa. Hoje eles não jogam coisa, porque o RH fica em cima. Mas não significa que eles desapareceram. Né? Esses são os caras que nós falamos no início daqui dessa nossa conversa, que são as pessoas que têm o seu ego ameaçado. Lembra, né, das pesquisas do Michael Kearns, né? Quanto mais frágeis as pessoas são, homens ou mulheres, mais raiva e indignação quando recebem um não. Não pequenininho, médio, qualquer não.
Não gostei já é motivo para você ser atacado pela outra pessoa, tá? Deixa eu ver outra coisa importante aqui. O psicólogo Bruce Bartlow, da Universidade de Missouri, confirmou que o cérebro das pessoas expostas regularmente a imagens de violência tornou-se quase insensível às imagens projetadas diante delas. Entretanto, essas pessoas se mostraram mais agressivas do que outras durante um teste mensurando sua agressividade logo após a projeção. Então, assim, a pessoa já vai aumentando o nível de agressão. Quando ela vê um ato agressivo, ela corre lá. Todos os efeitos manada que nós vimos aqui durante o processo político aqui no Brasil faz parte dessa síndrome, né, que eu contei para vocês agora, explicando para vocês como as pessoas caem nisso. E a falta de autoconhecimento e o excesso de se achar muito bom em tudo que se faz leva essas pessoas a serem mais fácil levadas por movimentos de violência em massa. Que mais uma coisa importante que eu queria falar para vocês aqui. O Michael Desmurn, que é um outro pesquisador, falou o seguinte: os dados científicos mostram, sem a menor dúvida, que ao diminuir nossa exposição a conteúdos violentos, contribuímos para criar um mundo menos violento e um mundo mais pacífico. Logicamente, isso não significa que as mídias são responsáveis por todos os males da nossa sociedade. Não. A sua escolha é responsável. Então, limpa seu feed. Limpa as pessoas que você não considera bons companheiros. Tira da sua vida. Isso tampouco significa que todos os espectadores irão se tornar perigosos e assassinos se assistirem a excesso de filmes violentos na televisão, certo? Gente, você não é todo mundo, né? Essa frase da mamãe, não é? Sua mãe não fala isso pra você? Você não é todo mundo? Não, você não é todo mundo, mas uma coisa é certa, o seu cérebro, se não tiver uma pressão de um tumor na sua amígdala, ele não foi criado para a violência. O nosso cérebro, né, o de todo mundo, é igual, tá? É um cérebro de milhões de anos, com um hardware de milhares, rodando com uma mídia nova, acessando o nosso conhecimento e jogando na nossa cara um monte de coisa, tá? Então, o que fica claro dessa história é que as telinhas, a pequenininha, a grande, o telão, qualquer lugar que tenha um audiovisual, qualquer lugar que você consuma mídia. Eu falei pra você, panfleto dentro da sua caixinha de correio é mídia. Larga de ser tonto e parar de falar bobagem sobre mídia. Então, qualquer telinha é um vetor notável de medo, ansiedade, agressividade e violência, que seria lamentável não agir sobre essa alavanca causal bem mais acessível que os outros determinantes sociais, como pobreza, educação, maus tratos infantis e outros. Eu vou terminar com essa frase. Cabe a nós, cada indivíduo dessa sociedade, optar ser compassivo, ser pacífico e espalhar compaixão. Quem já está comigo há algum tempo aí, quem está dentro da plataforma da equação, né, quem tá lá esses conteúdos, 220 horas de conteúdo, né, sobre neurociências e emoções, eu costumo falar o seguinte: eu tive uma experiência de quase morte que me ensinou uma coisa: não perde tempo com aquilo que não tem importância na sua vida. Tire da frente aquilo que não vai te ajudar em nada. Não crie problema para você. A vida é muito curta para você viver nas entrelinhas do que seria uma vida legal. Não se mate de trabalhar. Não vale a pena. Não conviva com pessoas que te coloquem as suas emoções na berlinda. Não vale a pena. Nem fornecedores e nem chefes e nem empresas, nem milhões de dólares valem a sua saúde mental. Não vale. A sua saúde mental, ela é construída pelas suas escolhas. Então, limpa seu feed,
Observa aquilo que você consome, visualmente, auditivamente, os alimentos que você consome. A gente não fica intoxicado só quando come alimentos neurotóxicos. A gente fica intoxicado quando a gente convive com gente ruim também, sabe? E quando a gente opta por ter essa visão. Esses programas, sabe, mais populares, né, que ficam ali naquela violência toda, né? Não vou nem falar o nome da pessoa, vocês sabem, né? O cara é famosão. Isso é um crime para a humanidade. E a gente pode evitar, é só não assistir. Não dê palco para a violência. Dê palco para a paz. Dê palco para a compaixão. Existem milhões de trabalhos no mundo. Eu faço parte, inclusive, do Mind Life Institute como uma colaboradora de lá. Eu faço doações para lá. E é de lá que veio o CIB. É de lá que vieram outros estudos, né, sobre a compaixão nos ambientes de trabalho, por exemplo. E eu defendo, assim, realmente que a gente deveria ampliar o olhar para isso. Então, quero agradecer vocês. Se você quiser conhecer a equação, eu vou pedir para a Carol colocar um link aqui nos comentários. Eu sempre coloco no meu stories. Você tem dentro da equação esse olhar de se conhecer a fundo para que você tenha independência emocional, para que você possa compreender os desafios do mundo sem fake news, né, galerinha? Vamos na real, né? E esse é o livro que a gente vai estudar durante aí um período. Ele é grandão mesmo, são 700 páginas. Nós vamos estudar sobre a revolução do altruísmo, sobre a compaixão, sobre o amor e, claro, algumas vezes nós vamos falar sobre como funciona, por exemplo, hoje foi o caso, como funciona a violência dentro do nosso cérebro. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui e eu vou encerrar te convidando para conhecer a equação. Tá bom? Um beijo, desculpa os 10 minutos iniciais mudos para você que estava no LinkedIn. A gente teve um problema técnico aqui, mas eu prometo que eu coloco ele na íntegra para você, tá bom? Esse aulão aqui vai estar no YouTube também, toda quinta-feira. Eu decidi fazer toda quinta-feira ao meio-dia esse ano, porque sou uma que eu tô vindo muito cedo. Então, toda quinta-feira ao meio-dia eu vou trazer um tema pra gente conversar. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pela audiência. Um beijo e viva o broadcasting, né, gente? Viva a gente poder falar em todas as plataformas. Beijo, tchau, tchau. E deixa eu... ok.